Olá, querido telespectador. É uma alegria estarmos de volta com o programa Introspectismo. Você já percebeu que muitas vezes nossa vida parece ser movida por forças que estão além do nosso controle e do nosso querer? Às vezes nos sentimos pequenos humanos limitados que suplicam ao que está além de nós, que interage a nosso favor e nos traga respostas e soluções para aquilo que não compreendemos e não conseguimos mudar. Você também se identifica com essa questão? Acompanhe com a gente a continuidade da nossa conversa dentro do universo do introspectismo. Boa noite a todos, estamos começando aqui mais um programa Introspectismo e vamos dar continuidade aos debates, aos bate-papos que estamos trazendo desde a semana passada. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que é o campo espiritual. A nossa concepção de espiritualidade pela visão do introspectismo é uma proposta bem diferente do que habitualmente muitas pessoas conhecem, né? Sempre que se fala em campo espiritual, em mundo espiritual ou até mesmo na religiosidade, o que nos vem à mente é um lugar onde estão os deuses, onde estão as almas, onde estão os espíritos e de fato tudo isso pode de certa forma estar fundamentando a nossa espiritualidade. Porém, nós temos uma visão espiritual um pouco mais ampla e, ao mesmo tempo, um pouco mais próxima da nossa existência. Pois nós percebemos, antes de mais nada, que tudo aquilo que está a nível de inconsciência está também diretamente ligado à espiritualidade. Nós não tiramos da nossa espiritualidade a nossa inconsciência, as nossas emoções, os nossos traumas e até mesmo os sentimentos que nós carregamos o dia todo e talvez por muitos anos, e isso não é apenas um fator psicológico ou psíquico. Pois como nós entendemos que a nossa ligação ao divino, como a nossa ligação à divindade se dá por um processo de interiorização, é impossível chegarmos ao nosso eu divino sem atravessarmos toda essa trajetória inconsciente aonde de fato estão todas as nossas maiores forças e ao mesmo tempo as nossas maiores fraquezas, né? Aquilo que eu não percebo, aquilo que transcende a minha racionalidade, e nós entendemos que o ser humano ele tem uma ligação de amplitude com o espiritual, e essa ligação ao espiritual é um processo que se dá por uma introjeção ao inconsciente, né? Então, o Dr. Celso vai explicar um pouco melhor para nós o que é esse campo espiritual, como nós entramos na inconsciência e quando nós nos projetamos à inconsciência, automaticamente começamos a nos conectar a isso que é a nossa espiritualidade, aonde estão nossos anjos e demônios. É isso aí. Boa noite a todos. Novamente, gratidão por estar conosco. E nós estamos falando sempre sobre questões extremamente profundas, que é a vida e seus mistérios. Para falar de campos espirituais, nós sabemos que é muito amplo. Para falar de campos espirituais, campos enigmáticos e etc. e tal. E muitas vezes nós temos uma visão bem longínqua do mundo espiritual. Nós, às vezes, colocamos na nossa mente que para acessar esse campo espiritual, eu preciso fazer 21 dias de jejum, preciso fazer 49 dias de jejum, eu preciso subir uma escadaria de joelhos, etc. e tal. Não que isso não tenha sua importância. Cada um sabe qual é o caminho que ele deve seguir. Mas o introspectismo, ele traz uma proposta inaugurada por Jesus Cristo. Quando ele diz assim, o mundo, quando perguntam para ele onde está o reino de Deus, ele diz, ora, o reino de Deus está dentro de vós. Claro que o versículo é mais comprido, não quero repetir aqui, que eu já falei sobre ele. Mas Jesus Cristo deixa claro que o reino de Deus está dentro de nós. Vejam, numa vida de 90 anos, nós passamos 30 anos dormindo. Cleiton, já parou para pensar? 30% da vida a gente passa... 30% da nossa vida de 90 anos, nós passamos no plano espiritual. E aonde é o plano espiritual? O plano espiritual pode ser 1, 2, 3.
Eu baixo minhas vibrações mentais, saio do racional, saio da matéria, saio dos ruídos do cotidiano e entro introspectivamente nessa conexão com a centelha divina, e aqui eu me interiorizo e, como diz os astronautas, né, crio um espaço de minhoca aqui, é uma comunicação através do éter atmosférico, e o meu eu espiritual, que é o meu eu interior, ele passa por esse buraco de minhoca e ele se expande lá naquela esfera chamada Oceano das Infinitas Possibilidades. Quanto tempo nós demoramos para ir para o plano espiritual? No IPTH, no introspectismo, é 1, 2, 3, às vezes até 7, e dependendo do paciente, até 10. Mas ele já sai da matéria, ele sai do campo denso da matéria. Então o primeiro passo que nós temos que compreender é isso. Se nós estamos aqui como seres encarnados, nós temos essa conexão espiritual e precisamos dela. Agora veja, se nós passamos 30 anos, numa vida de 90 anos, 30 anos dormindo no plano espiritual, isso é muito necessário. Estar nesse plano espiritual é extremamente necessário. Agora, se nós passamos dormindo, significa que o nosso racional está afastado. O nosso racional não foi para a esfera das vibrações elevadas do éter. O nosso racional ficou aqui no astral e nós não podemos, de repente, dar o print naquilo que nós aprendemos durante os sonos e trazemos nos sonhos as informações, né? Os ensinamentos. Por que nós não temos, normalmente não lembramos dos sonhos? Porque habitualmente, quando estamos acordados, nós não temos o hábito de entrar em onda alfa, teta e delta. Só fazemos isso no sonho. Na grande maioria das pessoas, fazemos isso enquanto dormimos. Então, essa esfera vibracional do eu, ele sai sem a percepção do ego. E ele vai para o Oceano das Infinitas Possibilidades e traz informações fantásticas para nós. Mas como não deu o print, nós não lembramos e não aproveitamos aquilo na vida cotidiana do mundo racional que nós chamamos. Então, a prática diária do relaxamento mental, que são técnicas psicanalíticas. Essas técnicas psicanalíticas habilitam a parte elástica do cérebro a fazer o movimento, Cleiton. Alfa, teta, delta e... pulei, né? Beta, alfa, teta, delta. É essa estrutura elástica que nós precisamos ter habilidade diária com treinamentos mentais. Isso nos faz habilitar a mente a sair durante o sono profundo, o terceiro estágio do sono REM, ir para o Oceano das Infinitas Possibilidades, receber instrução e trazer as instruções para o nosso cotidiano. É aqui que mora a grande diferença da espiritualidade humanística, pessoal. É onde eu tomo consciência que é através desse mecanismo psíquico que o reino de Deus vai se manifestar. É através dessa compreensão que eu vou trazer do plano espiritual as ideias, os projetos que eu preciso para mim, para minha família, para melhorar o mundo, para melhorar tudo aquilo que eu preciso que melhore. Por quê, Cleiton? Nós podemos nos considerar na sociedade células doentes ou células saudáveis. Se nós tivermos consciência de quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, da nossa responsabilidade pessoal com o reino de Deus, então nós seremos células saudáveis. E aquelas células doentes que estão ao nosso entorno, elas recebem as vibrações, e tudo é vibração, a ciência prova isso. Tudo é vibração. Se eu vibro as minhas células numa vibração elevada, as células que estão mais baixas em vibração, elas são puxadas pelo processo de arrasto. E elas elevam o padrão vibratório. Então isso é mundo espiritual. E nós vivemos em dois mundos. O mundo da matéria, o mundo racional. O mundo espiritual, o mundo interno.
E tudo que nós precisamos para o mundo externo está no mundo interno. No mundo interno, energia compassiva, amor incondicional, amor de contribuição, e aí eu me alicerço para a energia massiva, energia de conquista que eu preciso no mundo externo, o mundo da matéria. Meus queridos, aqui está a dica, está o mapa da mina dentro de nós na introspecção. É através da introspecção, o mergulho para dentro de nós, lá onde está o nosso potencial, lá onde estão os nossos dons. E nós precisamos tomar consciência que aquilo que nós temos que fazer aqui no planeta, se nós não fizermos, no dia do juízo, nós vamos dar conta daquilo que nós fizemos e daquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos para o mundo melhorar. Não é assim, Cleito? Muito importante, doutor, isso tudo que você falou. Eu queria trazer um pouco mais essa questão dos sonhos, como o senhor citou. Acho que nada é mais evidente no que diz respeito à espiritualidade do que o sonho, né? Como você bem falou, passamos 30% da nossa vida dormindo, né? E a gente muitas vezes ignora essa parte dormida da existência como sendo uma parte insignificante, né? Ou seja, enquanto eu estou dormindo, desse período nada interessa. No entanto, como nós entendemos que a nossa espiritualidade ela é 100% inconsciente, né? E que depende de uma possibilidade de que a consciência se integre à inconsciência para podermos ter acesso ao espiritual, eu acho que nada é mais evidente do que isso, do que o próprio sonho, né? Tanto que muitas pessoas conseguem, através do sonho, alguma informação, alguma orientação, e muitas vezes, por não desenvolver essa técnica, por não dar a devida relevância para a importância dos sonhos e desse processo de introjeção, acaba muitas vezes desconsiderando os sonhos, acaba não tendo intimidade com a metaforicidade do inconsciente, com os sinais do inconsciente, e acaba também deixando passar desapercebido muitas coisas que o nosso interno, que é a nossa divindade, tenta nos gritar o tempo todo, e nós ignoramos isso e, consequentemente, ignoramos possibilidades de avanço espiritual. É isso aí, Cleiton. Dentro do embasamento do introspectismo, nós temos 4 pilares fundamentais de estudos aprofundados, que é a psicanálise sistêmica, a filosofia, a teologia associada à teologia clínica e a espiritologia. Esses 4 pilares de sustentação, tanto da área terapêutica do IPTH quanto do introspectismo, nos levou a desenvolver uma metodologia. Essa metodologia que eu falo, eu não sei nem se é um método, nem sei como que chama, Cleiton. É uma filosofia. Um ensinamento, né? Eu acho que é ensinamento. As pessoas compreendem a profundidade da questão mental. Todas as pessoas que estudam conosco e que levam a sério o estudo do introspectismo, eles não perdem 8 horas de sono por noite. Eles estão ativos durante o sonho e conseguem trazer para o racional o print e as lembranças em detalhes de todos os arquétipos envolvidos no sonho. E é aí que faz a grande diferença, né? É isso mesmo. O entendimento da relevância do sonho e essa intimidade que nós temos que ter com o nosso interno nos permite conseguir compreender melhor e levar para o dia a dia. E a gente vai nos próximos programas tentar explicar melhor como isso acontece no introspectismo, como essas técnicas podem sugerir e, inclusive, tentar proporcionar a possibilidade de entendimento desses sinais inconscientes que nós temos também no nosso dia a dia. É isso aí, Cleiton. Meus queridos amigos e amigas, um grande abraço e voltamos amanhã. Este foi o programa Introspectismo de hoje. Esperamos que tenhamos proporcionado a você um maior conhecimento sobre a espiritualidade, os mistérios da vida e seus impactos em nosso dia a dia. Se quiser conhecer mais sobre o IPTH, acesse as nossas redes sociais, Instituto IPTH, ou entre em contato conosco pelo WhatsApp que aparece aqui na sua tela. Até a próxima oportunidade.